Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso introdutório de pesquisa clínica no Brasil. Eu sou a Tamires Capello, fundadora da Health Talks Brasil, sou advogada sanitarista, mestre em Direito pela PUC, pesquisadora e doutoranda em Saúde Pública na USP e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a pesquisa clínica e especialmente sobre o livro que vocês receberam na inscrição, que é o livro Pesquisa Clínica de Medicamentos no Brasil, da minha autoria. Vamos lá? Ultimamente, muito se ouve falar em pesquisa clínica, ou ainda testes, ensaios clínicos para as novas vacinas, especialmente do coronavírus, não é mesmo? Por esse motivo, é muito importante que nós saibamos quais são as fases principais para a aprovação de uma vacina ou até mesmo de um novo medicamento aqui no Brasil. Afinal, o que é pesquisa clínica? Pesquisa clínica é aquela pesquisa realizada por um profissional habilitado e que é realizada em seres humanos, saudáveis ou doentes, a depender da fase, de forma individual ou coletiva, para verificação dos efeitos clínicos, farmacológicos, a fim de determinar como que uma substância ela é absorvida, distribuída, metabolizada ou excretada no organismo humano, certo? E qual que é a finalidade disso? É justamente assegurar a eficácia e segurança dessa nova vacina, desse novo medicamento, para que eles possam ser postos à disposição da saúde pública do país. Então, o que a gente tem em outras palavras? As pesquisas clínicas são nada mais do que experimentação com seres humanos. E por que essas pesquisas, elas são conduzidas com tanto cuidado e muitas vezes a gente ouve falar que existe tanta burocracia e demora na condução desse processo? Isso tem uma razão. Por quê? Porque na história da humanidade, a experimentação com os seres humanos, ela é muito antiga e ela remonta os horrores vivenciados nos campos de concentração nazista. Mesmo tendo uma história anterior à Segunda Guerra Mundial, foi nessa época que os maiores horrores aconteceram com a raça humana, justamente em prol do desenvolvimento científico. E foi nos campos de concentração que o palco desses horrores, dessas atrocidades contra os seres humanos, aconteceram. O que aconteceu lá? Procedimentos cirúrgicos foram testados sem anestesia. Doenças foram implementadas e colocadas nos seres humanos de forma proposital para ver os seus efeitos. Anestesias eram testadas e, além disso, o corpo humano daqueles indivíduos eles eram submetidos a altas temperaturas, às vezes dentro de fornos ou às vezes dentro de freezers, para ver até onde o corpo humano aguentava o calor, aguentava o frio, enfim. Pessoas e grupos de pessoas, principalmente de ciganos, que existem histórias, livros de histórias que contam isso, vocês podem conferir no livro, eles eram submetidos aos processos de desidratação. Eles eram colocados em câmeras e alimentados apenas com a água do mar, justamente para ver até onde o corpo humano aguentaria tomar a água do mar. Olha que absurdo! E nesses testes, especialmente nesse que eu estou falando, em relação à desidratação, na hora que eles abriram as portas e verificaram aqueles indivíduos, as pessoas estavam lambendo ladrilhos de tanta desidratação e até confusão mental. Então as pessoas eram efetivamente torturadas em prol de um desenvolvimento científico. Obviamente que muitas descobertas foram ali feitas. Para vocês terem uma ideia, na hora que eles abriam as portas desses campos onde estavam essas pessoas, as pessoas estavam lambendo os ladrilhos de tanta desidratação e alucinação. Então muitas torturas foram realizadas nesse período com os seres humanos em prol do desenvolvimento científico. De fato, houve um desenvolvimento, um avanço aí da ciência, mas em detrimento da dignidade humana, dos direitos dos seres humanos. E foi diante desses horrores que o final, que esse período marcou, e no final desse período que foram estipuladas, regras e condutas éticas para a condução desses processos. Porque diante desses horrores, quando veio o Tribunal de Nuremberg, junto com a promulgação do Código de Nuremberg, começou-se a discutir os critérios éticos das pesquisas, o que poderia e o que não poderia ser feito. E é nesse ponto especial que nós devemos conversar. O porquê que a gente tem tanto cuidado com a realização de pesquisas clínicas? Justamente porque a história nos traz todos esses horrores, todos esses absurdos que aconteceram. E onde foi que tudo isso começou a melhorar? Foi quando acabou esse ponto, esse período histórico nebuloso,
E o Código de Nuremberg estabeleceu algumas premissas éticas, alguns direitos dos participantes. Depois dele, logicamente, a Declaração de Helsinki e toda a legislação que foi sendo, ao longo do tempo, promulgada. E como de fato funciona aqui no Brasil a pesquisa clínica, né? Nós seguimos sim, né, a Declaração de Helsinki e os tratados internacionais, mas principalmente nós aqui temos uma regulação que demorou um tempo para ser editada, né? Onde que aconteceu isso? Foi um movimento lento e apenas em 1996, com o advento da RDC 196, né, que foi posteriormente revogada pela 466 da Anvisa, atualmente vigente, que houve a regulamentação da pesquisa clínica aqui no país. No Brasil, a pesquisa clínica é obrigatória para a concessão em território nacional de registro de medicamentos, de vacinas, sempre que houver uma nova indicação terapêutica, né, uma nova via de administração, uma nova concentração, uma nova forma farmacêutica, ampliação de uso, nova posologia, enfim, tudo que tem uma renovação ali que exija um novo teste, uma nova comprovação, né? E por configurar uma etapa obrigatória exigida pelos órgãos sanitários aqui do país, o registro de medicamentos e também de vacinas é fiscalizado, autorizado e conduzido pela Anvisa. E além da Anvisa, todos os estudos clínicos também são submetidos a um processo de análise ética, que se dá pela submissão dos projetos aos comitês de ética em pesquisa, conhecido como sistema CEP-CONEP, certo? Então, em suma, a pesquisa clínica é uma etapa pela qual a vacina ou medicamento será testado nos seres humanos com o objetivo primordial de assegurar a qualidade, a segurança, a eficácia de determinada substância no organismo humano, especialmente no que condiz a eventuais efeitos colaterais, graus de imunização, enfim, tudo o que é necessário para assegurar a eficácia e a segurança na utilização pelos seres humanos na saúde do país. Com isso, a realização de estudos clínicos, sem a realização de estudos clínicos, é impossível afirmar que uma substância é eficaz ou segura para aplicação na coletividade. E mesmo em tempos de pandemia, onde a urgência requer maior celeridade desses estudos, a passagem pela etapa clínica é essencial, pois sem ela não há como saber quais serão os efeitos da substância no organismo, muito menos quais serão os níveis de imunização e os efeitos colaterais nocivos. Ok? Para que as vacinas, por exemplo, sejam aprovadas aqui no nosso território nacional, exige-se a aprovação de fases de pesquisas, a fase 1 e a fase 2. E em casos excepcionais são exigidas pelo menos que a fase 3 esteja em andamento, ou pelo menos assim era. E o que são essas fases de pesquisa? Elas variam de acordo com o objetivo da pesquisa e com a população participante. Antes mesmo de iniciar essa parte clínica que ocorre em seres humanos, a pesquisa tem uma fase pré-clínica, conhecida como fase laboratorial, in vitro. É onde são testadas os componentes, as moléculas, as substâncias, os RNAs, enfim, a parte da substância testada in vitro em laboratório. Ainda na fase pré-clínica, há o teste de todas essas substâncias, né, elaboradas em moléculas em animais, no organismo vivo, justamente para saber a toxicidade dessa substância no organismo vivo e conseguir equalizar as doses que podem ser aplicadas antes de um efeito colateral nocivo e fatal. Então nós temos a fase pré-clínica, onde ocorre a fase in vitro, que é todo o desenvolvimento da molécula, e também a fase pré-clínica em animais, né? Onde são testados nos organismos dos seres vivos para saber a dose em que serão testadas nos organismos humanos. Encerrada essa fase pré-clínica, a fase clínica é iniciada e consiste, como eu já falei, em testes em seres humanos. Essas fases podem ser divididas, no caso dos medicamentos, em 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. Sendo que para a aprovação de uma vacina é exigida a conclusão de pelo menos 2 fases, a fase 1 e 2. O que são? A fase 1 ocorre com uma população pequena, geralmente com indivíduos saudáveis e adultos. Tem como objetivo principal analisar a segurança, as vias de administração, a dose e também a interação com outras substâncias e drogas.
Nos termos da própria Anvisa, na RDC 251 de 97, é o primeiro estudo em seres humanos em pequenos grupos, em geral população sadia, para testar esse princípio ativo. Essas pesquisas, elas propõem estabelecer uma evolução preliminar da segurança e do perfil de como essa substância funciona no organismo humano. Já a fase 2, ela é realizada com um número maior de participantes, cerca de algumas centenas, e visa, no caso das vacinas, analisar a resposta imune e obter informações mais detalhadas também sobre a segurança. Já no caso dos medicamentos, ela é realizada em participantes acometidos por determinada doença e visa, além de ampliar os dados de segurança, demonstrar o potencial terapêutico daquela medicação. A Anvisa, na RDC 251 de 97, ela dispõe que os objetivos desse estudo, da fase 2, visam demonstrar a atividade e estabelecer a segurança a curto prazo daquele princípio ativo, daquela substância, em pacientes afetados por determinada enfermidade ou condição patológica. Então, essa pesquisa ainda fase 2, ela acontece num grupo maior, mas ainda pequeno. E nela você consegue adquirir como que, por exemplo, a vacina chegou ao nível de imunização, qual que é o grau de imunização, de resposta do organismo, do sistema imune, nesse caso. Agora, em questão a fase 3, que é importante a gente falar, ela também é conhecida como um estudo terapêutico ampliado, Ela é maior e requer mais tempo. Ela é uma fase ampla, que contém milhares de participantes e visa de fato avaliar a eficácia e segurança no público-alvo e na população em geral. Trata-se de uma etapa que a gente chama de larga escala, realizada em múltiplos centros, em vários locais, com diferentes tipos de população, para verificar justamente como que essa substância reage em diferentes populações. Ela visa determinar um resultado risco-benefício a curto e a longo prazo. Nessa fase, ela é tida como mais ampla. Então, todos os perfis de reação adversa são testados, podendo verificar ainda qual que é a mais frequente, a mais rara. Enfim, você consegue ter um espelho, Você consegue ver como que essa substância funciona numa população maior, numa larga escala. Passada a fase 3, que é uma fase ampla, nós temos a fase 4, mas a fase 4 geralmente ela é pós-registro e ela visa ver efeitos colaterais novos, ver novas posologias, questões de publicidade. Ela é uma fase posterior, não exigida para o registro. Então, as fases mais importantes que nós temos aqui é a fase 1, 2 e 3. E no caso da vacina, hoje, a fase 1 e 2, para que uma vacina possa ser aplicada em critério emergencial, é necessário que elas estejam concluídas. Em relação às vacinas, especialmente quando a gente fala da Covid, a Anvisa anunciou o final da exigência dos estudos de fase 3 em andamento para autorização emergencial da vacina no país. O que isso significa? Antes era exigida a fase 1 e 2 completa e que a 3 estivesse em andamento no país. Agora, para o uso emergencial da Covid, a fase 3 não precisa estar ocorrendo. Então, a 1 e a 2 já bastam para que essa vacina seja autorizada, para fabricação e uso emergencial aqui no Brasil. Certo? Nada impede que esses estudos ainda continuem sendo realizados. Então, gente, dessa forma é muito importante termos esse conhecimento, justamente para que possamos entender a complexidade da aprovação de medicamentos e vacinas com segurança e eficácia no Brasil. Não se trata apenas de um procedimento burocrático, trata-se de segurança e eficácia, e a Anvisa é um órgão regulador que cuida direitinho disso, ela cuida com cuidado, não se trata de uma burocracia ou de algo que esteja demorando para acontecer. Trata-se da segurança das próprias pessoas, mas tenham certeza, se há o registro e a aprovação, houve estudos realizados para isso e a segurança e eficácia está ali comprovada. Então é isso, pessoal. Vocês receberam aí o livro, o livro sobre pesquisa clínica. Nele consta maiores informações, consta a história, consta a regulamentação, a legislação, tudo o que vocês precisam saber sobre pesquisa clínica aqui no Brasil. Caso vocês tenham interesse, justamente ainda para levantar mais discussão com muito conhecimento. Esse aqui foi um mini curso, espero que a gente possa se encontrar em breve. E se você gosta desse tema, não deixa de nos seguir no Instagram, no Instagram da Health Talks Brasil. E também, se você gosta ainda mais de Direito Médico, venha fazer conosco na FASIG o curso de pós-graduação em Direito Médico. A gente se vê lá!